paz do Senhor a todos, boa noite. Meu nome é Ademário, sou pastor regional da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, localizada no Jardim do Ingá. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a nossa presidente, pastora Luíde, agradecer ao pastor Gideon Júnior, e hoje nós estaremos estudando o livro de Ruth, esta linda história. Estaremos falando um pouco, sobre essa família, sobre essas duas pessoas, sobre nora e sogra. Estaremos aqui aprendendo um pouco com o livro de Ruth, aprendendo um pouco com a história de Ruth, com a história de Noemi, aonde no capítulo 1, aonde havia os juízes, julgavam o povo ali em Belém da Judeia, aonde a família de Noemi, juntamente com seu esposo e seus 2 filhos, saiu e foi para a terra de Moabe, aonde ali a Noemi, com seu esposo e seus 2 filhos, e logo um pouquinho mais à frente, a Ruth casou com um dos filhos de Noemi, aonde Orfa também casou com um dos seus filhos. Mas ali era para ser um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de bênção, Porém, trouxe tristeza para a vida de Noemi, aonde Noemi ali na terra de Moabe perdeu o seu esposo, E logo após perder o seu esposo, perdeu também os seus 2 filhos, aonde ela saiu de uma terra onde os juízes estavam julgando a terra de Belém, da Judeia, E ela saiu daquela terra por ser uma terra onde estava difícil, de sobreviver. E ela saiu, foi para a terra de Moabe, e ali com a sua família, e ela achou que iria recomeçar a verdade, a vida ali seria bem, seria para ser bênção, mas ali foi um momento de angústia, de tristeza para a vida de Noemi. E Noemi perdeu seu esposo, e logo após morreu o esposo de Ruth, e logo depois o esposo de Orfa, ou seja, terminou as 3 ficando viúva, Noemi, Orfa e Ruth, as 3 ficou viúva. E a história nos diz que logo após perder o seu esposo, perder os seus 2 filhos, Noemi tomou a decisão de voltar para sua terra de Belém, da Judeia. Ela tomou essa decisão de voltar, porque não tinha mais o que fazer ali naquela cidade, na terra de Moabe, onde ela levou ali cerca de 10 anos. E ela decidiu voltar para aquela terra, decidiu voltar para a sua terra natal, e chamou as suas 2 noras para ter uma conversa, E liberar, na verdade, as 2 para seguir uma nova vida, para casar novamente, para reconstruir a sua vida, para ter uma família. Mas quando ela chamou as 2 e pediu, que ela voltasse para a sua cidade, que ela voltasse para o seu Deus e continuar uma nova vida, ter uma nova vida, a órfã chegou até Noemi, beijou seu rosto e se despediu, E logo após ela se despedir, a Noemi chegou para Ruth e falou: e você, Você não vai acompanhar? A sua cunhada foi, e você não vai acompanhar a sua cunhada? E Ruth virou para Noemi e disse: não me insista ir, porque onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei, O seu Deus será o meu Deus, Onde tu morrer eu ali também morrerei, onde você ser enterrada ali também eu serei enterrada. Aqui, irmãos, entra uma grande história, onde muita gente diz que sogra não presta, Mas aqui entra um grande amor de uma nora com uma sogra, e não só o amor de nora com sogra, entra também
aonde Ruth decidiu voltar-se para Deus, onde Ruth decidiu adorar a Deus. Aí traz para nossas vidas hoje que quando nós decidimos ser fiel a Deus, Deus jamais vai virar as costas. Quando nós decidimos ser fiel ao Senhor, o Senhor cuida até nos mínimos detalhes, né? E Ruth seguiu junto com Noemi a terra de Belém, né? Voltou para a sua terra. E Noemi preocupada, né, com Ruth, porque não tinha mais filhos, já era avançada de idade, não tinha como ela ter mais filho para que Ruth viesse casar novamente. Mas o que nos chama, irmãos, a atenção é o amor que Ruth tinha pela sua sogra. É o amor que ela tinha, tão grande que ela tinha pela sua sogra, que ela não abandonou a sua sogra em momento nenhum. Ela não virou as costas em momento nenhum para a sua sogra. Ao contrário, ela insistiu, né, para continuar a caminhada com Noemi. Ela insistiu para que Noemi não viesse fazer com que ela voltasse para a terra de Moabe, mas sim que ela continuasse seguindo a Noemi até a terra de Belém. E ali se foi, elas duas, né, para a terra de Belém, e ali ficou sogra e nora. É uma história, irmãos, maravilhosa. É uma história onde nós iremos entender, e talvez alguma das pessoas que esteja escutando este áudio, às vezes algumas pessoas que estejam aí vivendo algum dilema na vida, passando por alguma dificuldade, às vezes vai entender essa linda história de Ruth, Noemi, né? Vai entender essa linda história, uma história maravilhosa, uma história onde nós iremos entender que Deus, ele muda o cativeiro, que Deus, ele muda a história, né? Que Deus, ele faz do nada o tudo, que ali a história de Ruth, a história de Noemi, talvez para algumas pessoas, talvez para as pessoas que estavam olhando de distante, seria duas simplesmente viúvas. Só que Deus não olha como o ser humano olha. Deus estava olhando para Noemi, Deus estava olhando para Ruth, a fidelidade de Ruth para com Noemi, a fidelidade de Ruth para com Deus, né? Ruth decidiu servir a Deus. Ruth decidiu não se prostrar, né, a outros deuses, a não ser o Deus que Noemi servia. Tanto que ela falou: não insista para que eu volte, não insiste para que eu vá embora, porque aonde você for, eu irei, aonde você posar, eu posarei, né? O teu Deus será o meu Deus. Então nós iremos entender, irmãos, que uma mulher moabita decidiu servir ao Deus de Noemi, mesmo com a história tão triste, né, que aconteceu na vida de Noemi. Uma história triste pelo fato de ter saído da terra de Belém da Judéia e foi para a terra de Moabe, aonde ali perdeu o seu esposo e perdeu também os seus 2 filhos, restando só ela e suas 2 noras, aonde mais para frente nós iremos entender que ela liberou as suas 2 noras para que fosse viver uma nova vida, fosse reconstruir a sua vida, fosse fazer uma nova história, né? E Ruth decidiu continuar a história dela do lado da sua sogra, continuar a história dela servindo a Deus, ao Deus de Noemi, ao Deus que Noemi servia. E ela continuou essa história, né? Continua a caminhada com Noemi até se casar com Boaz, né? Mas nós iremos estudar mais um pouquinho, nós iremos ver no capítulo 2, no capítulo 3 ao 4, nós iremos entender mais dessa bela história, nós iremos entender mais de Ruth, né? Essa linda história dessas 2 pessoas. Então é isso que nós preparamos para você, essa linda história de Ruth, essa linda história de Noemi, que talvez se identifique com você, uma dessas 2
pessoas talvez se identifiquem com você, essa história tão maravilhosa do livro de Ruth, né? Aonde Deus, ele mudou, né, a história de Noemi. Deus mudou a história de Ruth, simplesmente porque Ruth decidiu ser fiel ao Deus de Noemi. Ruth decidiu ser fiel ao Deus verdadeiro. E quando nós decidimos ser fiel a Deus de corpo, alma e espírito, Deus cuida de mim e Deus cuida de você até nos mínimos detalhes. Que Deus continue te abençoando, meu irmão e minha irmã. Que Deus possa escrever uma nova história na tua vida. Não sei o que você está passando, mas que Deus ele possa escrever uma nova história na tua vida, na tua família, na vida dos teus entes queridos. E lembre, ame a sua sogra. Deus te abençoe.